Civilizações passam, mas a cultura continua. Quando a gente está falando de Odisseia, a gente tem que ter em mente uma coisa. Tal como Arturo Pérez descreveu certa vez, que todos os personagens que ele escreveu, que ele desenvolveu, que ele narrou ao longo da sua vida, eram, na verdade, uma outra versão de Odisseu. Ou seja, tudo que Arturo Pérez fez foi recontar a história de Odisseu. Recontar a jornada que Homero escreveu mais uma vez. E talvez essa afirmação seja muito razoável, porque todo o ideal do arquétipo da jornada do herói, que é muito bem explicitado, muito bem teorizado num livro de Joseph Campbell, que é O Herói de Mil Faces, tudo isso está presente em Homero. Ou seja, Odisseu, que eu gosto de chamar de Ulisses, que é o nome latino, é o grande herói, é o grande pai da jornada do herói, da qual todos os heróis que vieram posteriormente estão apenas recontando a sua história, recontando a sua jornada. Eu acho que vale mencionar aqui o grande livro de James Joyce, que se chama exatamente Ulisses, da qual é a jornada do herói nos tempos modernos do século XX. Ou seja, então talvez a jornada de Ulisses, que foi ter que voltar para Ítaca, vencer monstros mitológicos, enganar Polifemo, nos dias atuais, isso se trata de sair de casa e voltar vivo. Se trata de sair de casa e enfrentar o trânsito caótico, enfrentar pessoas descontroladas, enraivecidas, e ainda assim chegar em casa e abraçar o filho, dar um beijo na esposa e não perder o réu primário. Com certeza, civilizações passam, mas a cultura continua. Com certeza, depois da Bíblia, aqui no Ocidente, a Odisseia foi o texto mais influente. Tanto é que a gente pode mencionar vários, por exemplo, casais da história do Ocidente, da literatura ou da história real mesmo. E com certeza, Ulisses e Penélope têm um lugar de prestígio, tal qual Heloísa e Abelardo e assim por diante. Ulisses, o primeiro herói do Ocidente, a primeira jornada de superação, a primeira descrição de como que nós devemos encarar os desafios da vida e o primeiro exemplo de como Ulisses conseguiu vencer esses desafios. E eu acho que aqui é um ponto importante de fazer um paralelo da Odisseia com a Ilíada. A Ilíada, como nós tratamos, é descarado, assim. Os deuses controlam o destino dos homens, os homens têm pouco ou quase nenhum controle sobre sua própria vida, e tudo é determinado pelos deuses, até porque na própria mitologia grega as moiras já teceram, já costuraram o nosso futuro. E não que isso não exista, não aconteça na Odisseia. Sim, a Odisseia, a todo momento, a gente percebe que as pessoas estão falando de uma profecia, que um dia chegaria um visitante de terras longínquas, mas a gente percebe que a Odisseia já tem uma pegada um pouco diferente. A gente vê como Ulisses é um personagem central da narrativa, no ponto de que Ulisses, pela sua esperteza, que já é narrada desde a Ilíada. Então, quando na Ilíada Ulisses toma a ação, todo momento ele é acompanhado pelos símiles, pelos epítetos, de que ele é um homem sagaz, de que ele é magnífico pela sua inteligência. Aquiles era magnífico pela força e pela brutalidade. Ulisses pela sua inteligência. De qualquer forma, vamos contextualizar. A Guerra de Troia durou 10 anos. A Ilíada são alguns dias, uns 50 dias do 9º ano da guerra, ok? A Ilíada não retrata o episódio do cavalo, a Ilíada não retrata a invasão, o saque, a morte das pessoas dentro de Troia. A Ilíada é, novamente, 50 dias do 9º ano da guerra. Ia ter mais um ano inteiro. Beleza. E aí tem um lapso, um furo no roteiro, digamos assim, e de repente conta-se a história do retorno de Ulisses.
E eu vou fazer um vídeo depois sobre esse assunto, porque esse universo da Ilíada e da Odisseia deixa muitos buracos na narrativa que eles vão aos poucos sendo preenchidos pelos poetas cíclicos. Ou seja, aos poucos, outros autores, não Homero, vão descrevendo o que aconteceu com os personagens, vão narrando os acontecimentos posteriores à Guerra de Troia. Então, a gente pode mencionar, por exemplo, Eurípides, que escreveu as Troianas, da qual ele está nos explicando o que aconteceu com as mulheres de Troia após o saque de Troia. E é muito bacana esse texto, recomendo também. De qualquer forma, houve retorno de todos os grandes guerreiros e reis basileus da Grécia. Então, houve o retorno de Agamenon, houve o retorno de Menelau e houve o retorno de Ulisses, que era o basileu, o rei de Ítaca. Tá? Então, a Odisseia narra a história do retorno de Odisseu para a sua casa de Ítaca. E aqui eu havia já mencionado também que a palavra Odisseus não é bem uma palavra grega, tá? Segundo alguns estudiosos, como por exemplo Martin West, ele começa a identificar que Odisseus pode ser uma derivação de palavras que remetem a mitos ali do Oriente Próximo. Tanto é que Roger Dewey vai inclusive fazer uma comparação de um deus para ali os hititas, que se chama Ulicumi, da qual Ulicumi parece ter propriedades muito semelhantes a Atlas. Atlas foi um titã que lutou na titanomaquia e que teve como castigo a missão de ficar segurando a Terra nos braços por toda a eternidade. Mas aí a gente começa a observar um problema, porque a Odisseia, ela começa exatamente assim: ó musas, cante-me a viagem de Ulisses, que era para durar alguns meses e acaba durando 10 anos. Então, a palavra Odisseia, Odisseus, acaba ganhando o sentido de uma viagem ou de algum plano, alguma coisa que deveria ser rápido, simples e se torna uma loucura, uma odisseia, tá? O que corrobora a tese, porque geralmente as palavras, no estudo da etimologia, elas derivam de algum outro significado que tem a ver com a própria cultura, com a própria sociedade. E Odisseia, até então, não tinha significado nenhum. Odisseus não tinha significado nenhum. Se torna essa viagem louca e inesperada. Então, duraria alguns meses o retorno de Ulisses. Acaba durando mais 10 anos. Perceba, Ulisses, então, ficou 20 anos fora de casa. 10 anos na guerra e 10 anos para retornar da guerra. E aqui vem um problema fundamental, porque os 4 primeiros cantos da Odisseia não fala nada de Ulisses. Porque a gente tem a jornada de Telêmaco. Telêmaco é o filho de Odisseu, da qual ele está inconformado, que o pai não volta, e aí tá o caos em Ítaca, porque Penélope está esperando o marido, só que o marido não chega. Os pretendentes estão, talarico de olho na princesa, de olho no poder do trono. E Telêmaco, portanto, decide ir atrás do pai. Então são 4 cantos onde não está contando o retorno de Odisseu. Está falando da jornada de Telêmaco, enfrentando esses safados que querem pegar a mãe de Telêmaco, a Penélope. E, enfim, o que nos leva a crer que esses 4 primeiros cantos não são de Homero. Eles foram colocados depois, porque eles não fazem o menor sentido na narrativa. O menor sentido. Então lembra aquela antiga discussão? O que da Ilíada e da Odisseia é, de fato, de Homero e o que veio depois? Pois bem, é quase que um consenso que os 4 primeiros cantos não são de Homero, tá bem? Então, vamos começar a partir do canto 5º, porque é exatamente da onde a narrativa traz Ulisses quanto personagem fundamental. Que ele já está ele chega numa ilha e ele vai ser recebido pelos moradores daquela ilha e ele vai contando a história dele. E bem, para não ficar apenas narrando os acontecimentos, eu acho que isso vocês precisam ler o livro, é importante colocar a habilidade de Ulisses. Eu acho que o tema desse vídeo precisa pegar esse caminho. Então,
a grande ênfase na habilidade que os homens possuem, pela inteligência, pela racionalidade, principalmente de Ulisses. Porque, por exemplo, Ulisses, ele precisa enganar Polifemo, que é um ciclope. E é uma cena clássica, da qual ele é um ciclope gigantesco. E quando Polifemo pergunta, né, quem está aí, Ulisses responde, ninguém. Então, opa, ninguém? Então, se ninguém está aí, então tá tudo bem, vou abrir aqui a porta da caverna. E ele abre a porta e Ulisses consegue escapar. E óbvio, né, ele acaba atentando contra Polifemo, que faz com que Poseidon fique super irado e jogue tempestades contra a embarcação de Ulisses, todo mundo morre, e aí Ulisses também chega em determinado momento em uma outra ilha, da qual tem uma musa que enfeitiça todos os tripulantes e transforma eles em porcos. E Ulisses perde um bom tempo ali com essa mulher, porque ele fica enfeitiçado também, e sexo, drogas e rock and roll, muito sexo, drogas e rock and roll. Ele fica um tempo ali parado nessa ilha. Enfim, Ulisses passa por diversas provocações sexuais, tá? Só que ele é casado com Penélope, ele ama Penélope. E esse é um ponto fundamental, principalmente quando ele cai na ilha de Calipso. Então Calipso vive solitariamente, ela e as suas servas. E quando Ulisses cai ali, elas se apaixonam por Ulisses. E elas prometem aquilo que todo homem busca. Ou seja, massagem, comidinha na cama, deixa ele assistir futebol de boa e sexo brutal e violento todas as noites. Com todas as servas, elas são deusas, tá entendendo? Então assim, não tem tempo ruim, não tem dor de cabeça, não tem, não tô afim, não, ela tá sempre afim. Por Ulisses, elas estavam todas afim o tempo inteiro. E o que é curioso, que nessa oportunidade de desfrutar essa vida boa, Ulisses todas as noites chorava no mar Mediterrâneo, aos pés do mar Mediterrâneo, com saudade de casa. Até que uma proposta irrecusável é feita. Ulisses, é o seguinte, eu sei que você está com saudade de casa, mas eu vou te oferecer uma coisa que você vai esquecer, Penélope. Você pode ficar aqui para sempre com a gente, e nós vamos lhe conceder uma coisa que nenhum mortal consegue, que nenhum mortal tem. Nós vamos te dar a imortalidade. Junto com a imortalidade, a jovialidade eterna. Porque vamos lembrar de Titono. Titono, personagem que ganhou a imortalidade, mas não a jovialidade. Então chegou um determinado momento, que ele fez lá 80 anos, 90 anos, 150 anos, e ele não estava com um corpo jovem. Ele começou a virar uma uva passa, mas ele não morre. Hoje o coitado deve estar pior que uma barata, entende? Uma ameba, ele deve ser uma ameba hoje. Enfim, não foi o caso de Ulisses. Elas iam entregar para ele, conceder a ele a jovialidade eterna, com a imortalidade, para viver na suruba com essas ninfas, para sempre. E Ulisses disse não, porque Ulisses estava com saudade de casa. Ulisses estava com saudade de Penélope e de seu filho Telêmaco. E de novo, a gente percebe, né, um gancho fundamental da Ilíada e da Odisseia, de que toda a glória terrena não vale o valor da própria vida. E o valor da própria vida tem a ver com a natureza de cada indivíduo. Lembra de Aquiles? Aquiles poderia ter tido uma vida simples. Ia viver por muito tempo, ia casar e ter filhos. Preferiu ir para a guerra, morrer jovem. Mas ele foi fiel a si mesmo. Foi fiel à sua própria natureza de guerreiro. Porque não faz sentido um guerreiro morrer de velho. O guerreiro precisa morrer no campo de batalha. Da mesma forma, não fazia sentido Ulisses, que tinha, enquanto a sua natureza, ser rei de Ítaca, ao lado de Penélope e do seu filho Telêmaco, não fazia sentido ele ficar vivendo de orgia na ilha de Calipso. Sabe? Então, novamente, não vá a glória da terra, essa glória que as pessoas tentam colocar em nós, a glória que é construída, a glória que para eu e você talvez seja incrível, né? Viver de orgias com Calipso e suas servas, isso não vale nada perante a natureza individual de cada um. A natureza de Ulisses não permitia essas orgias. E olha que ele ficou um bom tempo lá, viu? Ficou um bom tempo hipnotizado e não conseguia voltar. Até que concedem,
né, dão a permissão de Ulisses retornar e, enfim, daí ele cai nessa ilha, que é onde ele está contando essas histórias. E ele até tem um pequeno romance com uma princesa lá, mas é óbvio que não vai dar em nada, né? A história de Ulisses também nos remete a uma questão fundamental de toda a obra de Homero, que é o tema dos animais, tá? Porque na Ilíada, Homero ele faz certas comparações, certos símiles muito curiosos. Como, por exemplo, quando ele vai mencionar o momento em que os exércitos se encontram, ele faz uma analogia com as ondas que batem na pedra e aquela espolha, aquela escuma que sobe, sabe? Foi tal qual aconteceu o encontro dos exércitos entre gregos e troianos, como a onda batendo na rocha e subindo. Da mesma forma, ele, no momento que vai falar de uma mosca, ele elogia o voo da mosca, sabe? Os animais possuem uma posição central na obra de Homero, tanto na Ilíada como na Odisseia. Na Odisseia, isso é tão forte que quando Ulisses retorna a Ítaca, ele está 20 anos mais velho, um mendigo, ele inclusive se esconde, né, para que aqueles pretendentes taláricos não o matem. Ele se esconde e a única pessoa que reconhece Ulisses é o cachorro, Argos, que tinha 20 anos de idade, coitadinho. Tava velho, velho, velho. E Argos é o único que reconhece, o único que lembra de Ulisses. E Ulisses se comove nesse momento, porque Argos é tão velhinho que quando ele reencontra Ulisses, ele fica feliz e ele morre imediatamente, uma vez que ele estava muito velho. Então, assim, os animais possuem uma posição fundamental na obra de Homero, tal qual as mulheres, sabe? Atena é uma deusa, talvez uma das que mais aparecem, tanto na Ilíada como na Odisseia. E na Ilíada ela tem um conflito muito grande com Ares. Ares que é o deus da guerra. Portanto, Ares deveria ser maior do que Atena. Mas Atena ela é equivalente a Ares no campo da guerra. E Atena é a grande deusa que ajuda Ulisses a retornar para casa. Então as mulheres, tanto deusas como humanas, elas são fundamentais para Homero. Tanto é que Penélope, ela é uma mulher muito forte. Ela fica 20 anos esperando o marido. Todo mundo já tinha dado Ulisses quanto morto. E os pretendentes lá, né, enchendo o saco, levando presente, querendo afogar o ganso. E ela, esperta, utiliza de artimanhas para prorrogar esse casamento que ela ia ter que fazer, que ela ia ter que escolher com algum dos pretendentes. Então ela começa a fazer um vestido que de dia ela dá alguns nós, alguns pontos, e de noite ela vai lá e descostura. E assim vai indo, sabe? Então Penélope é uma mulher muito forte, muito forte. E é engraçado que quando Ulisses retorna e acontece uma super matança, essa é uma parte pouco comentada da Odisseia, mas Ulisses acaba matando todo mundo, é o caos. Ele conta tudo para Penélope, exatamente tudo o que ele fez. Orgia com as servas de Calipso e as paniquetes e tudo mais. Ele conta tudo para Penélope, mas Penélope entende, né? Como ele estava sob efeito do feitiço e tudo mais. De qualquer forma, a Odisseia, como eu bem expliquei, é a primeira jornada do herói. E um ponto fundamental também é como os estrangeiros são muito bem recebidos. A preocupação com que os personagens da Odisseia têm com estrangeiros. E essa é uma preocupação que Ulisses acaba se servindo, porque Ulisses era o estrangeiro. Ulisses, para retornar para casa, teve que passar em diversas outras ilhas, diversos outros pontos, e ele sempre é muito bem recebido. O que talvez nos leva, de novo, a corroborar a tese de que Homero nem seja grego, porque um grego talvez não teria tanta essa preocupação. Ou pelo menos um grego que não fosse um grande viajante, não teria essa preocupação com estrangeiros. Só tem a preocupação com estrangeiros quem em algum dia já foi um estrangeiro, sabe? Então a Odisseia, com certeza, depois da Bíblia no Ocidente, é o texto fundamental. Depois da Bíblia, a Odisseia nos ensinou como que a gente pode enfrentar os nossos desafios, a importância da sagacidade,
a importância de primeiro pensar e depois agir. A Odisseia nos mostra, nos ensina a importância das mulheres na sociedade, a importância das mulheres na vida do homem. E o mais importante, a Odisseia nos mostra a importância de ser fiel a si mesmo. Para fechar o assunto de toda a cosmologia de Homero, o que mais importa na nossa vida é ser fiel a si, ser fiel à sua própria natureza. Então, tem pessoas que nasceram para guerrear, e esse cara vai ter que guerrear, por mais que ele morra em campo de batalha, jovem. Tem pessoas que nasceram para estar com a sua família, governando Ítaca. E esse cara, ele não vai querer estar com as paniquetes fazendo orgia e com o Calypso e com as deusas. Ele jamais vai aceitar isso aí, porque ele não vai ser feliz. Ou seja, felicidade é uma palavra que ela serve de maneira muito individual para cada um de nós. Porque ser rico pode servir para alguém, mas talvez não sirva para mim. Porque ter várias mulheres pode servir para muitas pessoas. Pode ser tentador. No entanto, pode me deixar infeliz. Uma vez que a mulher que eu amo é aquela lá. E se é ela quem eu amo, não importam as outras. Só importa ela. Vocês estão sendo fiéis a si mesmos? Ou vocês estão comprando o projeto de felicidade dos outros? Deixa o dedo no like e até a próxima.